lost. Trying to let it all go, so I can freely follow. I know that I should. Fala, galera da Juventude Renove, mais uma terça-feira de Ao Cubo 2020. Hoje é o nosso último dia de Ao Cubo e é um dia muito especial porque nós teremos uma breve reflexão a respeito do papel da igreja nos relacionamentos e lidando com a juventude. O pastor Fernando vai trazer essa reflexão e também nós teremos perguntas e respostas e tem cada uma melhor que a outra. Quero convidar você para nós orarmos rapidamente e também cantarmos um louvor e logo estaremos trabalhando na palavra com o pastor Fernando. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno, amado e soberano Pai, Senhor, nós dedicamos a Ti este momento para que o Seu nome seja, ó Deus, engrandecido e santificado, ó Pai. Deus, usa a nossa boca para falarmos a Tua verdade e que o nosso coração, ó Pai, seja encontrado no lugar correto, o lugar de adoração, o lugar de humilhação em Sua presença. Ó Deus, e que a Sua palavra encontre no nosso coração, ó Deus, espaço para frutificar. Abençoa esse tempo, ó Pai, no nome santo de Jesus. Ó Deus, nós consagramos este culto. Amém e amém. Essa canção que nós vamos cantar se chama Tua Palavra, uma música do Baruch, e você pode abrir aí no seu celular. Nós vamos louvar a Deus com essa canção agora. Faz-me ouvir Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Sua voz, Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Vem usar, Senhor. Vem usar nossa voz com a Tua palavra, para que o mundo receba o Teu amor. Palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. A relva seca, a relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar
para sempre. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, Senhor, tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém, amém. A palavra do Senhor é aquela que permanece para sempre. Por isso que nós temos que recorrer a ela, né? Porque ela é uma palavra eterna. Queridos, boa noite. Na semana passada, nós trabalhamos no tema namoro, paz e igreja. Porém, pelo tempo, nós só falamos e meditamos na perspectiva de namoro e os pais, nesse relacionamento de namoro e os pais, e ficou faltando nós concluirmos namoro e igreja. Óbvio que nós queremos deixar o maior tempo para a questão das perguntas, então eu quero dar uma breve mesmo, assim, uma pincelada, talvez até um tanto quanto superficial, mas já vai dar para dar um norte para nós com relação a essa relação aí entre namoro e igreja. Entendermos, antes de mais nada, essa relação de igreja enquanto organização local, enquanto comunidade local, essa relação com a igreja enquanto organismo, enquanto o corpo de Cristo espalhado no mundo. Então nós temos a igreja, a organização, que é a nossa igreja, por exemplo, Igreja Bíblica Boa Vista, e nela congrega uma pequena parte da igreja, que é o organismo vivo de Deus. Então, como que é essa relação entre essa igreja de organização local e a igreja, nós, que somos nós, corpo de Jesus Cristo? Óbvio que vai ser bem rápido mesmo e sem tanta profundidade, porque não dá tempo. Mas eu quero só mencionar um pequeno trecho, que está lá em Efésios 4. Efésios 4, encorajo você a ler o livro de Efésios, para você entender mais desse contexto. É um livro muito prático, traz muitas verdades práticas, né, que nós já podemos fazer e praticar no nosso dia a dia. E eu vou ler apenas dos versos 11 até o 16. Então, Efésios 4, 11 e 16. Está dizendo assim, ó: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas por quê? Qual o objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Bem conhecido esse texto, e como nós fizemos a semana passada, essa relação de igreja e membro, vamos primeiro olhar na perspectiva de membro para com a igreja. Nós não podemos esquecer que enquanto igreja local, e foi essa a ferramenta que Deus colocou aqui na terra para a expansão do seu reino,
para estabelecimento das suas verdades e também para o crescimento desse povo que congrega nessa igreja local. Nós não podemos esquecer, da mesma forma com os pais, o princípio da autoridade nessa relação entre membro e igreja. Os membros também precisam praticar e ter em mente esse princípio da autoridade. Por isso que aqui nesse início diz que dentro desse corpo, Deus ele estabelece profetas, Deus estabelece apóstolos, Deus estabelece evangelistas, Deus estabelece pastores, mestres, pessoas que estão ali para cuidar, pessoas que estão ali para ensinar. Entende? A palavra do Senhor. Então, esse princípio de autoridade, não uma autoridade cega, como muitas vezes é cobrado nos nossos dias de pastores, de líderes que não têm um compromisso com a palavra de Deus. A autoridade maior, da mesma forma com os pais, é a palavra do Senhor. Então, nós só temos que respeitar como os pais, obedecer de certa forma como os pais a autoridade, se ela está debaixo da autoridade de Deus e não fere os princípios da palavra de Deus. Então não é uma autoridade cega. Não estamos aqui enquanto pastores falando assim, olha, o que o pastor falar você tem que obedecer. E se o pastor falou isso, e se você tocar no ungido do Senhor. Isso não existe, é fora de contexto. Tá bom? Então, mas não podemos excluir a ideia, os princípios da palavra de Deus, do respeito à autoridade. E o respeito à autoridade dentro da igreja não é simplesmente chamar, isso nem é preciso, de senhor ou senhora, e como a gente chama os pais de senhor ou senhora. Isso não é esse tipo de respeito que a palavra de Deus diz. É respeito no sentido de observar o que esses homens falam de acordo com a palavra de Deus e seguir o que esses homens falam de acordo com a palavra de Deus, porque eles foram investidos dessa autoridade pelo Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa é entender que você tem autoridade. Você tem uma autoridade, essa relação de você com a igreja, você precisa entender esse princípio da autoridade. Mas não como um peso, como nós falamos na semana passada, como os pais, mas como uma demonstração da parte desses líderes de proteção, de cuidado, de pessoas que velam por suas almas, pela vida de vocês. Vocês não têm noção, talvez, do que passa nos nossos corações quando nós vemos membros dessa igreja local, qual o Senhor nos colocou como responsáveis, sofrendo. Ou por situações da vida, ou por conta de algum pecado. Você não tem noção do quanto nós sofremos e oramos também pela vida de vocês. Então isso é uma proteção, isso é um cuidado. Então encare não com um peso, mas como pessoas que amam a sua vida e que querem o melhor para você, baseados na palavra de Deus. E o terceiro princípio, não só o princípio da autoridade, não só a ideia de encarar como proteção e cuidado, mas o terceiro princípio é um princípio que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. A ideia de você ter essa relação entre membro e igreja, entendendo nesse aspecto, na perspectiva de busca de conselhos. Muitas vezes nós enxergamos as coisas da nossa vida e precisamos de opinião de pessoas sábias, baseadas na palavra do Senhor. Nós podemos chamar isso de conselheiros bíblicos, que estudaram, que estudam a palavra do Senhor para transmitir de forma prática para as nossas vidas como um conselho. Olha, eu sempre busco conselhos de pastores, de pessoas mais maduras. E quantos erros eu evitei de cometer na minha vida, eu acredito que o pastor Tiago também, pelo simples fato de buscarmos conselhos de pessoas mais maduras, pessoas cristãs, bíblicas, que pautaram os conselhos deles para nós na palavra de Deus. Então, queridos, é um princípio muito importante, que é um benefício que o Senhor nos dá por meio dessa organização, por meio da igreja local.
E, em último lugar, pensando nessa relação entre membro e igreja, tem o princípio também da lealdade e da responsabilidade com o corpo de Cristo. Você faz parte de uma comunidade e faz parte de um corpo de Cristo, que é espalhado que faz parte, né, os cristãos espalhados por todo esse mundo, e reunimos aqui uma parte dele. Você não pode levar a sua vida de qualquer jeito, como você não fizesse parte de nada, de nenhuma organização, tanto espiritual, quanto uma organização como sistema. Então, cabe a você também uma lealdade e uma responsabilidade no corpo de Cristo. Porque quando um está doente, todos nós temos que sentir. Quando um está alegre, todos nós temos que nos alegrar. Quando um peca, atinge não só essa pessoa, mas atinge todo o corpo de Cristo. Então, 4 só princípios básicos nessa relação entre membros e igreja. Princípio da autoridade, o princípio de encararmos como proteção de homens que foram instituídos por Deus para cuidar do seu povo, o princípio da busca do conselho, que isso é um princípio bíblico, e o princípio da lealdade e da responsabilidade enquanto membros do corpo de Cristo, membros de uma igreja local. Então essa é a palavra que eu queria dar, relacionada entre membros e igreja. Onde o namoro entra nisso? Em tudo. Em tudo, porque nós vamos entender de que se eu tenho o princípio dessa autoridade, então, poxa, a minha vida faz parte de uma comunidade, então eu vou lá conversar, vou falar, olha, eu estou interessado em alguém, eu estou pensando em alguém, eu já conversei com essa pessoa, aí entra também os conselhos, o que, como pastores, como lideranças, vocês acham disso, enfim. O princípio da responsabilidade com o corpo, não querer viver a sua vida sozinho de qualquer forma e de qualquer jeito. Bom, essa é a primeira perspectiva, membro e igreja. E a igreja para com os membros, qual é a responsabilidade? O próprio texto nos diz aqui, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o papel da liderança, da igreja, um dos grandes papéis da igreja é preparar os santos, preparar os membros, preparar esse povo para a obra do ministério. E aqui não está dizendo do ministério no sentido de ministério na igreja. Aqui não está dizendo uma classe para preparar alguém para desenvolver um ministério na igreja. Não, o ministério que todos nós somos encarregados. O ministério da reconciliação, o ministério de sermos bons agentes de Cristo aqui, bons mordomos, sermos testemunhas, porque você pode olhar daqui para frente no texto, até no capítulo 5 começa, né, a nossa vida em comunidade, como que nós temos que agir ou reagir. É para esse ministério também. O ministério que nós podemos desenvolver não só na igreja, como no mundo, na nossa vida social. Então, preparar para isso, para que o corpo de Cristo seja edificado, tem toda a relação com o namoro. Então, uma das partes, uma das vertentes que a igreja tem que trabalhar é a relação de namoro, relacionamentos em geral na igreja. Então a igreja ela tem um papel muito importante de preparar essas pessoas para a vida cristã, trazendo alimento, por meio dos ministérios, por meio de cursos, palestras, acompanhamentos, aconselhamento bíblico, mensagens, exposição da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para a gente encerrar daquilo que nós temos feito aqui na igreja, só um exemplo. Isso não quer dizer que nós somos melhor igreja, nós estamos aí buscando a vontade de Deus em como nós podemos preparar os membros, né, da nossa igreja. Mas, por exemplo, no assunto de namoro, de relacionamento, o que nós fazemos? Então, todo ano nós temos esse Alcubo, que é ministrado, né, para os jovens e para toda a igreja, que fala, como nós aprendemos nas últimas semanas, sobre relacionamentos, sobre namoro. Então nós investimos nisso. Nós também desafiamos os nossos jovens a namorarem
ou a buscarem alguém baseados na palavra do Senhor, mas também sendo acompanhados. Então, os jovens que querem andar sozinhos andam porque querem, porque nós sempre desafiamos, olha, nós estamos aqui para desenvolver, né, esse relacionamento e você ter um namoro acompanhado. Então nós fazemos esse acompanhamento com os casais aqui da igreja. Assim que esses namorados se tornam noivos, assim, no exato momento, vamos imaginar, 1 ano antes de casar, eles se tornam noivos, nós temos uma preparação para recém-noivos. É um encontro que nós temos de 2 a 3, 4 no máximo encontros, que nós falamos, de acordo com a palavra de Deus, damos princípios bíblicos, como eles devem agir nesse período do noivado. Porque é um período muito importante que muitas pessoas esquecem e sofrem consequências no início do seu casamento e até por muito tempo, pela falta de preparo nesse período de noivado. Como a palavra do Senhor pode nos ajudar nesse período de noivado? Mais ou menos uns 4 meses a 3 meses antes do casamento, nós temos aquele curso pré-nupcial, que nós passamos para todos, né? Aquele curso tradicional, pré-nupcial. Algo que nós estamos querendo implantar, está em processo de implantação ainda, o material está praticamente pronto, mas é o encontro para recém-casados. Nós percebemos que, ao cubo, acompanhamento dos namorados, preparação para recém-noivos, preparação pré-nupcial, é tudo uma teoria. Nós passamos uma teoria, mas quando a pessoa casa, né, principalmente para os recém-noivos e preparação pré-nupcial, nós demos ali tudo que a palavra do Senhor ensina. Só que quando a pessoa casa, as coisas começam a virar na prática. Então, nós estamos implantando um curso para recém-casados, ou seja, pessoas que casou tenham um tempo de casamento aí de 1 ano e meio a 2 anos, onde nós pegamos esse casal, temos alguns encontros e falamos, olha, daquilo que vocês aprenderam antes de casar, o que você está sentindo mais dificuldade, o que você acha que pode melhorar, qual aquilo que surpreendeu, porque nós percebemos que muitos casais estão vivendo crises muito profundas, num período aí de 1 ano e meio, 2 anos a 3 anos de casado. Então a gente quer pegar ali esse pessoal para poder ali dar um acompanhamento melhor. E nós temos também, para ir casados mais tempo, independente da idade, do tempo de casamento, o curso Aliança. E também nós iríamos implantar esse ano, mas por conta dessa paralisação não vamos fazer isso, mas o ano que vem nós queremos implantar o Criação de Filhos à maneira de Deus. Então, tudo isso é o que a igreja e outras atividades, né, tudo aquilo que nós desenvolvemos, mas especificamente sobre relacionamentos, é isso que a igreja tem desenvolvido e é isso que nós desafiamos outras igrejas também a fazerem, né? Nós estamos caminhando, nós temos muita coisa para ajustar e para acertar, mas é mais ou menos assim que a gente tem caminhado. Então, tem tudo a ver relacionamento, namoro com igreja, né? Porque aqui nós podemos crescer e desenvolver tudo isso nas nossas vidas. Era essa palavra que eu queria dar, simples, mas assim, pelo menos dar um norte aí daquilo que nós podemos desenvolver, né? E falar em desenvolver, nós vamos passar agora para o momento das perguntas e antes nós vamos cantar uma música, né? Qual música que é, pastor Tiago? Os jovens não Desenvolvendo gostam muito, né? Amor, eles não conhecem quase, né? Essa canção. É isso aí. E é importante desenvolver o amor. Tem muitos adolescentes querendo desenvolver amor. Isso é verdade. Ô, Senhor, mas é desenvolver amor no Evangelho, viu, gente? Isso. Vamos cantar? Desenvolvendo amor, pega no seu celular, Ministério Morada. Vamos louvar a Deus e daqui a pouco tem as perguntas e respostas, famigeradas perguntas e respostas. Meu Deus. É cada pergunta, galera, mas vai ser uma bênção, tenho certeza. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus? Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então, Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar.
Teu Espírito convenci. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convenci. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ser mais do que sempre quis, e viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como Deus nos amou. Antes do sol nascer, Deus nos amou. Só permanecerá quem persevera no amor. Então gere um bom fruto, pra que não haja luto. O amor é mútuo e preenche o nada como um tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora é aquele momento. Você pode se ajeitar na sua cadeira agora. Vamos lá, né? Este é o momento mais aguardado de todos os tempos. Eu gostaria, galera, que ele entrasse, né? Pra gente fazer tipo Marília Gabriela. Ele é. Ele é. Foca em mim, Gui, foca em mim. Ele é maestro de música, ele é autodidata de música, ele é pastor, ele é teólogo, ele é conselheiro amoroso e matrimonial, ele é Pastor Fernando. Galera, perguntas e respostas, e tem uma melhor que a outra. Sem mais demoras, Pastor Fernando está preparado? Não. Vamos aí. A primeira pergunta já é para, assim, desestabilizar a sabedoria do mestre. Mas vamos lá. Pastor Fernando, é errado a menina demonstrar interesse no menino e chegar nele? Uau!
Isso é errado, isso é errado. Bom, vamos separar a pergunta em duas partes. Primeiro, eu estou percebendo aqui que está assim, demonstrar interesse é uma coisa, chegar nele é outra. Então, assim, pensando nessa primeira parte, demonstrar interesse, de jeito nenhum, eu creio que não. Né? Agora, depende da forma que você demonstra esse interesse. Porque tem meninas que demonstram interesse assim, que o cara nem respira direito, entendeu? Então, assim, acredito que demonstrar interesse é válido e você pode fazer isso por meio de sinais, né? Você começa, de repente, a ficar mais perto da pessoa, você vai sair para comer lanche, né? Tenta aproximar um pouco, trocar uma ideia, conversa, né? Não vai também o cara ter uma bola de cristal, né? E falar assim, eu acho que ela está gostando de mim, né? Mas não adianta também algumas coisas que as meninas fazem quando demonstram interesse. É tipo assim, eu vou demonstrar que eu sou difícil, né? Aí você demonstra que é difícil, o cara vai falar, não, acho que é muito difícil. Aí o cara desencana. O cara desencana. Já era. Entendeu? Já era, né? Mas aquela velha troca de olhares, né? Quando você, de repente, conversa, normalmente é natural, né? A menina está demonstrando interesse para o cara, e daí ela começa a conversar, e ela fala da vida dela, e fala. O cara nem respira direito, né? Então, assim, ouça, conheça, se aproxima, né? Sem afobação. É sempre legal usar aquela tática também do amigo em comum, né? Dá um toque lá, né? Fala que eu estou interessado, tal. Estou falando de coisas naturais, humanas, né? Então fazer amizade acima de tudo, né? Ter conversas, mas tudo com postura. Não se jogue, né? Não se jogue. Eu acho que você pode mostrar interesse, não se jogando, né? Tendo paciência também. Talvez você pense assim, mas será, pastor, que tipo, se eu der alguns sinais de interesse, será que ele vai entender que eu realmente estou gostando ou não? Olha, é o seguinte, homem, se você der pensa, o cara que está interessado em alguém, ou o cara está à caça, se a menina der um sorriso, ele já acha que é pedido de casamento. Entendeu? O cara já acha que é pedido de casamento. Então você imagina. Se ela der risada da piada dele, o cara já está imaginando o casamento. Sim, sabe uma outra forma de mostrar interesse? É assim, né? Faz parte da igreja aqui e tal, dá uma curtidinha nas fotos. Rapaz, hein? Essa mostra interesse, tudo certo em coisas normais. Coraçãozinho do ser humano fica até assim, ó. Fica até nela. Ela curtiu. O cara tem 2.500 curtidas, mas ela curtiu. É diferente, né? Então é modernizar, Pastor Fernando, né? tem uma coisa que é super importante também, que é dar aquela arrumada no templo do Senhor, né? Sim. Né? Não. No telhado do Senhor, Sim, dar aquela arrumada, sim, né? Passar né? aquela... Eu não vou nem fazer propaganda aqui, né? Das revistinhas e de tudo que tem. Mas passa, irmã. Passa, né? Passa um perfuminho, dá uma ajeitada aí na carcaça, né? Porque daí você demonstra interesse, aí o cara, a hora que olha, ele fala, meu Deus, né? Não dá, né? Então, assim, dá uma ajeitada aí. Mas olha, menina demonstrar interesse não é errado. Não é errado de forma alguma. Desde que seja de uma forma tranquila, sem afobação, sem desespero, né? Com paciência, não sensualizar. 100%. Se arrumar é uma coisa, mas sensualizar, não caia nesse erro de achar que você vai sensualizar, você vai chamar mais atenção do menino. Caras sérios não gostam disso. Talvez você vai chamar a atenção de meninos que querem se aproveitar de você. Porque ele vai olhar e a primeira impressão que ele vai ter é seu jeito sensual, né? Então eu acho que você não quer uma pessoa desse jeito para você. Agora, chegar nele assim, falar aí, cara, acorda para a vida, mano, né? Chegar nele é o seguinte, não é errado, mas desde que o mundo é mundo, e nós vemos isso histórias na Bíblia, e desde que o mundo é mundo, essa responsabilidade é mais por parte do homem, esse papel de chegar. Isso é parte nossa. Eu não estou falando aqui querendo ser machista, ou falando, não, a mulher não pode, por isso que eu não falei que é errado. Mas assim, o homem é o seguinte, se você chegando nele, o cara assusta.
Então, muitas vezes, você já dá uma nele e ele só estava olhando, observando, criando aquela coragem, e você vai e chega. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não. Né? Principalmente, eu vou dar um exemplo muito clássico que acontece na igreja. Chega um cara diferente. E você pode fazer uma pesquisa aí, a quantidade de solteira é muito maior do que a quantidade de solteiros. Você pode ver isso, você pode ver uma pesquisa simples aí no Google, e dentro das igrejas não muda muito. Então chega um cara diferente, né, de outra igreja, ou vem visitar, ou se converte, as meninas já falam quem vai primeiro, né? E aquela coisa, e o cara não dá tempo nem do cara falar boa tarde, boa noite, e já todo mundo chega e as meninas te calma. Isso faz com que o cara dá aquela afastada, o cara nem respira, né? Quando acontece isso, né? Chega uma ovelha nova no aprisco, então as irmãzinhas, né? Eu vou falar uma coisa para você, eu garanto que se for um cara sério e chegar uma menina muito oferecida, pode ser que ele vai dar uma afastada. Então eu acho que o primeiro passo são os sinais. Demonstrar que você tem interesse, né? Demonstrar que você tem interesse nele. E chegar nele, deixa essa parte mais para o homem. Não é errado, não é pecado, mas deixa o homem desenvolver isso aí com você, é muito mais legal, é muito mais prazeroso. Muito legal, pastor Fernando. Mas por que vocês não abordaram a questão oposta? Bom, em primeiro lugar, porque foi uma pergunta que foi feita em relação à menina, e porque a questão oposta é muito simples. O homem não sabe dar sinais, ele simplesmente ele faz o que faz, ele se joga, e assim, a situação é muito pior, né? A gente fala com os rapazes. Mas a questão dos rapazes, a gente aborda da seguinte maneira: tem que ter muita decência. Tem que parar com a malícia em relação às meninas. As brincadeiras. E brincadeiras, né, que são desnecessárias, muito mais do que desnecessárias, são pecado e tantas vezes não demonstram interesse, mas demonstram a vulgaridade do seu próprio caráter. Então, muitas vezes os homens, eles fazem muito pior, né, do que as mulheres, de quando chegou uma ovelha nova no aprisco, aí o negócio vira uma guerra. Vira uma guerra e a gente precisa, de fato, ter essa consciência. Pastor Fernando, mais uma pergunta. Meus pais não me deixam namorar e nem mesmo orar com um menino cristão. O menino é cristão, meus pais não me deixam orar e nem namorar. Como devo agir em relação a isso, pastor Fernando? Acredito que muito foi falado na semana passada. Eu acredito que se eles não estão deixando, algum motivo tem. Talvez falta uma conversa honesta com você e com seus pais, de perguntar, olha, por que vocês não deixam? E dentro daqueles motivos que os pais falarem, você talvez argumentar, e isso se esclarece, os pais falam, eu imaginava que era uma outra coisa, então agora eu vou liberar vocês. Mas mesmo assim, depois de uma conversa dessa, ainda os pais falam, não, eu não permito você namorar mesmo que é um cristão, e esse é o nosso princípio também, nós temos que praticar o princípio da honra, honrar os pais. E nós termos aquelas 3 atitudes, mesmo que isso cause uma tristeza no nosso coração, mas a atitude de honrar os pais. E nesse meio tempo, nós precisamos ter aquelas 3 atitudes de oração, confiança e obediência. Oração, confiança, obediência. Se é alguém que Deus preparou e reservou para você, os pais vão mudar, Deus vai mudar o coração dos seus pais. Agora, lembra o princípio da autoridade, porque muitas e muitas vezes nosso coração está tão apaixonado, nosso coração está tão envolvido, que nós não estamos enxergando algumas coisas que os pais, pela autoridade que tem diante do Senhor, têm enxergado e enxergam na sua vida. Até pela experiência dos pais, né? Por conhecerem muitas vezes. Isso acontece muitas vezes com meninas querendo namorar meninos mais velhos. Muitas vezes os pais conhecem o menino, não no sentido de conhecer a pessoa, mas sabe como pensa um jovem, sabe as lutas, as dificuldades, e tantas vezes tentar dar passos e buscar atalhos é de fato o pior caminho, porque além de gerar um problema no contexto da própria casa, pode gerar no coração dos pais
mais um motivo para ver naquilo ali a falta de obediência, de confiança Sim, nos pais, de realmente entender que sim. tudo tem o seu tempo. E algo muito importante, pastor Tiago, de frisar é o seguinte: um dos grandes sinais que demonstram um caráter cristão do seu namorado ou da sua namorada nessa situação é esse respeito. Ela deve, ou ele deve incentivar você a falar assim: olha, eu vou aguardar, eu vou esperar, eu vou esperar. Eu vou esperar para que, se for a vontade do Senhor, mude o coração dos seus pais. E não falar: olha, você tem que enfrentar os seus pais. Não, não é assim não. Você não me ama? Você prefere então dar ouvido para os seus pais? Isso não é uma atitude cristã. Se o seu namorado, ou pretendente, melhor dizendo, tem essa atitude, ou a sua pretendente tem essa atitude, isso é um grande sinal que ele não é uma pessoa desenvolvida no caráter cristão. Então é um grande sinal. Será que esse homem ou mulher é de Deus realmente? É isso aí. Tomou? Não. Esse é só para os antigos, né? Esse é só para os antigos. Quem assistia aquela propaganda da Parmalat tomou. Galera, muito claro, né? Mesmo sendo a gente brincando, mas é muito claro. Muito claro, a gente precisa realmente entender a confiança. Terceira pergunta: como saber, pastor Fernando? Eu acho que você já respondeu um pouco quando você falou na primeira questão, sobre demonstrar interesse. Mas como saber quando dar aquele passo a mais? E aí a pessoa colocou um exemplo aqui. Você está gostando de alguém e essa pessoa de você. Já possuem uma amizade boa e querem iniciar o namoro. Como saber que esta é a hora de dar um passo a mais? Eu acredito que esse realmente é o passo depois daquela primeira pergunta, né? Pela pergunta aqui, os dois já desenvolveram amizade, os dois já se declararam, falaram que gostam um do outro. Então, o próximo passo aí é um conselho, é você falar com os seus pais, né? Ambos os dois falarem falarem. com os pais, falar assim: olha, percebe que com certeza os seus pais já sabem, né? Se convivem com vocês, se você tem um bom relacionamento com eles, mas olha, eu estou gostando de um rapaz ou de uma moça assim, ambos fazendo isso. E um outro conselho: conversa com a sua liderança, né? Conversa com o pastor Tiago, o seu líder, junto com a Karina. Estamos também à disposição para justamente iniciar, de repente, ali um namoro acompanhado, ou um primeiro passo que nós sempre aconselhamos, que é a oração, né? Que é a oração, período de oração, para que realmente confirme isso nos corações de ambos, no coração dos pais, da liderança, e assim caminhe tranquilo. Então, acho que o próximo passo é conversar com os pais, com a liderança da igreja, e ajustarem, né, para iniciar aí um período de oração, um namoro. Lembrando, gente, que isso entra naquilo que o pastor Fernando acabou de pregar, de nos lembrar e de refletir na palavra do Senhor. O princípio da honra, né? O princípio da responsabilidade, mas o princípio também de respeitar a autoridade. Não significa que, como ele mesmo frisou, os pastores da igreja eles tenham que, de alguma forma, autorizar o que vai acontecer. Nós nunca estamos nesse nível. Nós entendemos que isso é tarefa dos pais. Sim. E nós, como pastores, nós não temos o direito de roubar essa ação que deve ser dos pais. No entanto, nós nunca vamos nos esconder daquilo que das pessoas que nos procuram e que desejam um aconselhamento. Já aproveitando, eu vou engatar numa pergunta aqui. Pode namorar sem orar, pastor Fernando? Presta atenção nessa pergunta. Pode namorar sem orar, pastor Fernando? Bom, você não deve viver sem orar, né? Acredito que namorar é parte disso, mas eu acho que você não deve respirar sem orar, né? Então, acho que a oração, né? Mas eu entendo, talvez, a pergunta, né? Eu entendo a pergunta. Talvez a pessoa que fez essa pergunta está querendo dizer assim, de que esse período de oração antes de um namoro, se realmente deve ter, ou se estão gostando um do outro, já começa a namorar e acabou. Queridos, como o pastor Tiago falou, a igreja, nós não vamos impor nada. Não é pecado você começar a namorar sem ter ou passar por aquele período de oração. Então, se você não fizer isso, o seu namoro vai dar errado, o seu noivado, o seu casamento vai ser uma família infeliz para o resto da sua vida, porque você não teve aquele período de oração.
Mas eu vou dar um exemplo. Você conhece uma pessoa, ambos conhecem uma pessoa, que sabe tudo sobre você, desde quando você foi gerado. Sabe do que você pensa, do que você não pensa, todas as experiências que você já teve na vida, a sua visão de mundo, conhece o seu coração, suas intenções, seu pensamento, conhece tudo sobre você. E melhor, conhece tudo sobre o outro ou a outra que você está interessado, que vocês parece que estão se gostando. Ele sabe também tudo dela ou dele, desde quando nasceu, conhece as intenções, conhece segredos que só aquela pessoa tem. Aí essa pessoa que conhece vocês dois, tudo, está aqui à sua disposição, sentado junto com você, nesse sofá, talvez aqui, e falando assim, olha, eu estou aqui, se você quiser pode pedir minha opinião, se você quiser pode conversar comigo, eu posso talvez te ajudar ou esclarecer a sua mente, porque eu conheço tanto você quanto ela. Eu vou falar para você, eu não perderia essa oportunidade. Essa pessoa é Deus. Então eu acredito de que você deveria falar, eu preciso orar. Deveria ser uma atitude nossa, falar assim, de jeito, longe de mim, começar um relacionamento sem pedir a orientação daquele que conhece o meu coração, a minha vida, as minhas falhas, as minhas limitações, e o coração dele ou dela, falhas e limitações. Longe de mim eu iniciar qualquer tipo de relacionamento sem eu buscar a vontade e a opinião e os princípios dessa pessoa que nós conhecemos, que é o próprio Deus. Então, não sei se isso responde, mas eu acredito que sim, você pode namorar sem orar, mas eu não arriscaria. Porque nesse período, nós já, de uma forma prática, nós sempre falamos, olha, tem um período de oração alinhado com os pais, alinhado com a igreja, às vezes 4 meses, 5 meses, 6 meses, depende muito da idade, depende de vários fatores, e não é uma coisa assim, olha, faz isso que dá certo. Não, é buscarmos a vontade do Senhor juntos, acompanhando. Quantas pessoas passaram por esse período, e talvez você é uma delas que está nos assistindo, que chegou no final e falou, poxa, realmente Deus revelou que não é essa pessoa. E os dois continuaram amigos porque não houve feridas, porque não houve contato maior, não houve grandes feridas, e isso evitou muitas frustrações, porque não houve um envolvimento maior que o namoro traz, e isso trouxe muito mais benefício. E no final também várias pessoas falaram, não, Deus confirmou que essa pessoa estão namorando hoje, casaram e hoje vive uma vida tranquila. Então eu não arriscaria começar o namoro sem orar. Perfeito, pastor Fernando, nada a acrescentar mesmo. A oração não é o período de oração não é uma receita, não é um amuleto que a gente tem, é realmente um momento onde você vai orar. Por isso que nós dizemos, né? Então, quando a gente combinou aqui, falando com os casais pretendentes, é para orar esses meses. Sim. É para orar, é para se conhecer, tudo bem, mas é para orar, galera. É para orar. O pastor Fernando frisou algo muito importante. Isso evita muitas dores, muitas frustrações. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui. 2 questões aqui, pastor Fernando. Namoro cristão pode ser de corte? E uma outra pergunta. O namoro cristão pode funcionar à distância? Tá. Então, 2 perguntas aí. Pode ser um namoro de corte, aí você explica o que é um namoro de corte, né, para o pessoal que não está ligado nisso. E o namoro à distância pode funcionar? Pode dar certo? Tá. Se a pergunta é, pode ser um namoro de corte? A resposta é sim. Se a pergunta é, deve ser um namoro de corte? Aí a gente explica. Basicamente, existem 3 formas de você namorar. O namoro liberal. O namoro liberal sem regras, sem responsabilidades, normalmente sem muitos propósitos, e sendo esse o principal, que é o propósito de casamento, ninguém pode começar a namorar se não tem objetivo. O propósito de casamento, não necessariamente que vai casar com essa pessoa, né? Mas pelo menos o coração, a disposição, o propósito é
o casamento. Então, o namoro liberal, ele não tem isso. Ele é um namoro mais de test drive, entendeu? Então, você viu que dá certo, vai levando, e é um namoro que quebra princípios bíblicos com relação à imoralidade sexual. Então, é um namoro que é permitido sexo antes do casamento, ele visa muito a satisfação de carências físicas e emocionais, e, como eu falei, não tem perspectiva de casamento. Por outro lado, existe o namoro de corte. O namoro de corte é um namoro que, basicamente, o casal de namorados decidem não ter contato físico até o casamento. O primeiro beijo que ambos dão é no dia do casamento, que fala, pode beijar a noiva. Então é um namoro muito focado, a ênfase é muito focado na santidade, na amizade, não tem nenhum tipo de intimidade física, sem beijo, né? Quando eu falo de intimidade física, é sem beijo. Ele foca no conhecer o coração, amizade, crescimento espiritual. Ele tem o acompanhamento dos pais e dos líderes da igreja. Então tem grandes vantagens no namoro de corte, né? Principalmente na área de santidade e de conhecer mais o caráter, o coração da outra pessoa. Eu só coloco algo que tem que pensar muito, é de que esse namoro de corte, que nós até ouvimos em vários lugares, lemos livros, que é focado, baseado mais ou menos naquilo que eu falei, você tem que tomar um cuidado para ele não te levar a uma religiosidade, onde você simplesmente uma religiosidade vazia, né? Vã, onde você demonstra uma carcaça, uma capa, e você até se julga muitas vezes superior às outras pessoas, né? Um certo, não da forma correta, mas um certo puritanismo, né? Não como puritanos, mas com puritanismo. Então tem que cuidar muito com isso também, para não ser um namoro de corte que, eu vou usar essa expressão, desculpa, mas de hipocrisia, onde você não beija a sua namorada ou o seu namorado, mas a sua vida de pornografia, a sua vida de conversas, a sua vida com os seus amigos é mais podre do que qualquer outra coisa. Mas não, estou fazendo um namoro de corte. Então, é você simplesmente tratar uma arinha da sua vida e esquecer as outras. Então, só tem que ter um cuidado, né, de uma religiosidade vazia, de uma hipocrisia e de um falso, né, evangelho e puritanismo nesse sentido. Tá. Pastor, existe então um meio termo? O que nós temos conversado sobre isso? Nós, não tem nenhum livro escrito sobre isso, é um nome que nós, partindo até mesmo de mensagens do Ao Cubo há muito tempo atrás, nós desenvolvemos aqui na igreja um namoro chamado namoro de cercas, né? Que nada mais é do que você criar cercas que te ajude na preservação da santidade no relacionamento, que deve ser um dos focos. Ou seja, eu não frequento lugares isolados, eu não tenho conversas maliciosas com a minha namorada ou meu namorado, eu não faço viagens sozinhos com ela. Vamos nós dois ali para o Termas dos Laranjais. Eu não faço isso. Passeios a sós. Eu não fico sozinho em casa se os meus pais não estão, se os pais dela ou dele não estão. Eu não fico sozinho com ela em casa. São cercas que nós colocamos. Eu normalmente namoro aquele tempo a sós em lugares que eu posso ser surpreendido por qualquer pessoa. De repente a pessoa passa, não namoro que dificultam, lugares que dificultam eu ser surpreendido por outra pessoa. Focando mesmo na amizade, no coração. Então assim, pensando nesses três, qual que é o que descartamos totalmente? O namoro liberal. Qual é o namoro que nós desenvolvemos aqui na igreja? O namoro de cercas. Então, o namoro de corte é errado de forma alguma, porém não deve ser uma imposição.
Ah, você tem que namorar desse jeito. Isso é uma coisa muito conversada entre vocês dois, alinhada com os pais e com a liderança. E se vocês, com um coração livre, com uma convicção do coração mesmo, quer fazer namoro de corte, faça, e nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo. Namoro à distância. O namoro à distância, se pode funcionar? Pode funcionar, é claro que pode funcionar. Porém, existem algumas coisas que prejudicam e que elas também podem ser sanadas, mas principalmente essa questão de relacionamento, do conhecer um ao outro nas coisas naturais. Por que eu estou falando isso? Quando você convive com a pessoa, você percebe aquelas situações que normalmente à distância não percebemos. Irritabilidade, né? Então, por exemplo, você está lá namorando um menino e você vai lá assistir o jogo de futebol dele. Como será que ele reage? Normalmente, como que reage às autoridades da igreja, aos pais? Você tem um convívio maior, então você consegue conhecer mais a pessoa quando você tem um namoro próximo do que um namoro à distância. Porque o namoro à distância, você está escrevendo no WhatsApp, você normalmente já se acalmou para falar com a outra pessoa, você não sabe o convívio só por meio do que ela fala, o convívio dela com os seus pais, convívio com amizades, fica muito daquilo que a pessoa passa para você. Então, não que seja impossível e que não funcione, mas você precisa talvez usar alguns mecanismos, principalmente tecnológicos, e você ter alguns compromissos aí, principalmente da transparência, de você falar quem você é realmente para aquela pessoa. Fazer ligações por vídeo, conversar bastante, você ter um acesso, muito importante isso. Um namoro à distância, tenha um acesso muito fácil com os pais. Então, pegue o telefone dos pais, tenha conversas com os pais. E aí, como que ele está indo? Pode conversar, e você tem que permitir isso. Ela tem que ter uma via, ou ele, uma via muito de acesso com os pais. Mas também programem, desde que isso não atrapalhe compromissos e finanças, viagens ou tempos juntos aí no decorrer do ano, pelo menos de tempo em tempo, de vocês estarem juntos, né, de vocês conversarem aí, estarem juntos e conhecendo a família um do outro. Mas você vai precisar ter algumas formas, né, ter alguns meios aí para você conseguir sanar essa situação, principalmente da parte de conhecer um ao outro. Perfeito. Namoro à distância realmente não é fácil, não é para qualquer um, viu, gente? Mas é possível, pela graça de Deus é possível, um compromisso com a santidade, responsabilidade, como o pastor Fernando frisou. Mais uma questão aqui. Pastor, começar a ter um convívio com a família do outro no período da oração pode ser um problema ou é melhor iniciar isso apenas no namoro? Então a questão da convivência, talvez aqui a ideia de já ir na casa do outro, ter muito contato. O que eu costumo observar muitas vezes, pastor? Os pais têm muita facilidade de confundir as coisas. Há um interesse muitas vezes da filha com o rapaz ou do menino com a filha do outro casal, e os pais parece que de alguma forma já minha nora, chamam de nora, começam a usar essas nomenclaturas e de alguma forma isso traz algumas, talvez esteja pontuando algumas coisas já da sua resposta, mas isso é prejudicial? Como lidar com isso, pastor Fernando? A questão é justamente essa. Nós vamos, se o período de oração, aí a gente tem que entender o período de oração, se o período de oração é para termos uma resposta do Senhor, não é, eu vou orar para namorar, não. Eu vou orar para ver a resposta do Senhor, se eu devo namorar ou não, ou se eu devo prolongar mais esse período de oração. Pensando nesse sentido, quando nós começamos, como o pastor Tiago falou, a visitar muito a casa daquela pessoa, os familiares daquela pessoa que nós estamos orando, nós corremos um risco de criarmos vínculos com esses familiares a ponto de isso atrapalhar na decisão,
Porque muitas vezes nós falamos, não, eu vou namorar, e lá no nosso coração está dizendo assim, não, Deus deixou muito claro, né, por N situações, que não é para eu namorar essa pessoa. Mas o que o pai dela vai pensar? O que a mãe dela vai pensar? A gente já tem um vínculo tão legal, e será que eles vão ficar chateados? Então, nesse sentido, é bom evitar. Não é proibido, mas é muito bom evitar, nesse período, você ter vínculos grandes. Uma vez ou outra, ir lá almoçar, não tem problema. Mas, desde que tenha essa consciência, e que os pais também, e aí é a nossa responsabilidade, você deve informar os seus pais. Pais, nós estamos no período de oração. Então, eu gostaria que você respeitasse muito esse período de oração. Então, eu não gostaria que você fizesse fazendo brincadeiras aqui em casa que leve a pessoa a ficar constrangida, ou force ela. Entendeu? Então a conversa com os pais antes dessa pessoa ir na sua casa. Mas se puder evitar, legal. Mas não ficar um desconhecido, né? Um desconhecido. Pode ir lá, né, almoçar, tudo, mas não como acontece com um casal de namorado, né? Onde já está definido ali e você começa a conviver. É justamente para não criar vínculos e isso te atrapalhar nas decisões. Senão até perde o propósito de Sim, orar. sim. Né? Senão as pressões são tão grandes, Sim. estão colocadas pela própria pessoa, pelos pais, pelos familiares, que o propósito de ouvir a voz de Deus se perde. Sim. E muitos nessa sanha, nessa vontade, realmente se perdem, assumem namoros que não deveriam ter assumidos. Sim. E nós observamos, como pastores, nós observamos muitos casais que quebram relacionamentos porque não ouviram a voz do Senhor no tempo de oração. Sim. E, bom, a nossa expectativa, gente, é sempre que vocês sejam felizes. O nosso desejo do coração não é barrar ninguém, não é impedir a felicidade de ninguém. Muitas vezes nós nos aparentamos um pouco chatos, mas a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é realmente resguardar a vida de vocês, mas, sobretudo, nós queremos que vocês sejam muito felizes. Amém. Com a sua futura esposa, com o seu futuro marido, né? Com o seu futuro namorado e noivo e tudo mais. Para dar uma amenizada aqui, essa pergunta é histórica. Porque essa pergunta só poderia ser feita neste período que estamos vivendo de pandemia. Eu até desconfio de quem seja, mas não vou dizer nomes neste momento. Pastor Fernando, eu deveria pedir a mão da varoa em casamento agora, em meio à pandemia, para casarmos e não gastarmos muito com o número de convidados? Ou você acha injusto e eu deveria esperar passar toda essa loucura para sim pedir em casamento? Observação: já usei todas as suas cantadas. Meu Deus do céu. Não diga nomes. Não diga nomes. Vamos aproveitar uma pergunta dessa para tratar um negócio muito importante. Assunto muito importante. É o seguinte, ó. Muitos noivos, quando procuram, eles nos procuram para falar da festa do casamento, de tudo que vai acontecer, e, enfim, desse planejamento. O meu conselho sempre o nosso conselho sempre é, muito cuidado. Nós estamos falando aqui de preparação de casamento, gastar ou não, né? O cara teve essa perspectiva, vamos aproveitar o momento. Se eu gasto ou não gasto, é para acabar, velho. Mas vamos lá. Pensando nisso, vocês aí, pombinhos, que está prestes a casar, pelo menos a gente imagina, talvez, né, quem seja aí, nós precisamos algo muito sério, que nós falamos naquela preparação, assim que ficam noivos, no mundo que nós estamos vivendo, sobre o comércio que virou o casamento. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O padrão atual, ele quer impor para nós de que se nós não tivermos tudo o que esse mundo oferece na nossa festa de casamento, nós estamos fora do padrão, nós estamos fora de moda, o nosso casamento não vai ser de alto nível, o nosso casamento não vai ser feliz, já vai começar errado, porque você precisa ter, é essencial ter tudo isso no seu casamento. Então daí, o que acontece com os casais? Eles começam a criar dívidas tão grandes, que já iniciam o seu casamento com problemas financeiros. Isso começa a desencadear outros problemas no casamento. Só vou citar uma coisa, pastor Fernando, o estresse também. Sim.
O estresse que gera entre o casal e a família é absurdo, por essa pressão de mercado que tem. Então, assim, como eu devo fazer? O que eu sempre falo, planeje e faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. Então, dê o melhor, faça o melhor dentro das suas possibilidades. Não faça o melhor daquilo que você não vai poder bancar. E tem um limite para as coisas, né? A gente entende. A pergunta que eu faço bem no início, pastor Tiago, é assim: você quer o quê? Uma cerimônia ou um casamento? Você quer uma cerimônia ou um casamento? Porque uma cerimônia nós podemos inventar um monte de coisa, né? Colocar, enfeitar o pavão. Agora você quer um casamento, de acordo com a palavra de Deus? E olha o que acontece nesse momento de pandemia. Quantos casais estão sendo impossibilitados de fazer grandes eventos, grandes festas, não que isso tenha um problema, mas grandes festas dentro do seu planejamento, e essas pessoas casaram de uma forma mais simples e diante do Senhor estão casadas. Isso é o que importa. O que o Senhor espera de nós? Que nós respeitamos as leis civis, casemos no cartório, e que nós respeitamos as leis morais, as leis de Deus, onde alguém instituído como autoridade, ali pede as bênçãos do Senhor sobre o matrimônio. A partir daquele momento, pode ser no escritório da igreja, pastor, noivos, né? E se você quiser chamar os pais, pode ser ali. O casamento tem a validade para Deus, da mesma forma que se você fizer um grande evento. Então, o que importa é, faça o seu melhor, dentro das suas possibilidades. Amém. Guardaram isso? Faça o seu melhor dentro das possibilidades. E você, para que perguntou isso aqui, não pode ser uma fuga esse momento, para você fazer o seu melhor, né? Cada uma. Mais uma questão. Um amigo me pediu para perguntar... Mas é anônimo. Pastor Fernando, um amigo me pediu para perguntar, também não tenho ideia de quem seja. Não vou falar, tá. Qual o limite? É uma pergunta importante essa aqui, mas não precisa ser do amigo, né? Porque é uma questão anônima, gente. Um amigo me pediu para perguntar, qual o limite do toque físico no namoro e no noivado? Eu acho importante porque muitas vezes a gente fica com essa dúvida e a gente não pode se esquecer, né, de que existe tempo para todas as coisas, mas o pastor Fernando vai nos responder melhor. O limite é o pecado. A partir do momento que você fere os princípios de Deus, do que a palavra diz sobre toque físico no namoro, no período do namoro, ou seja, toque físico antes de casar, qualquer coisa que ultrapasse isso, você está pecando, esse é o limite. É não pecarmos, é um namoro santo. E eu gosto muito do texto, abri aqui de Tessalonicenses 4, que diz assim, a vontade de Deus, Tessalonicenses 4, a partir do verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os que não conhecem a Cristo, os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, que assunto? Imoralidade sexual, não ser dominado pelas paixões e desejos, nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Por quê? O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem. Então não é porque o pastor está falando, não é porque os pais estão falando, mas não está rejeitando homens, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Então, queridos, a questão é que qual é o limite? O limite de não estarmos despertando um desejo, isso que é também defraudar, é despertar um desejo que não vai poder ser satisfeito. Você despertar um desejo sexual na pessoa, porque isso é fato, sabemos que o sexo é só para o casamento. Então eu imagino que você tem essa consciência, por isso você perguntou do limite.
né? E até abordou namoro e noivado. Então entende-se que o sexo é só no casamento. Então, antes disso, eu posso fazer qualquer coisa? De forma alguma. Se você se aproveitar do seu irmão, se você despertar desejos que não podem ser satisfeitos, onde vocês ficam ali só se ardendo em desejos desenfreados, isso não é de Deus, isso é pecado, isso é o limite. Por isso que nós falamos do namoro de cercas. O namoro de cercas visa a santidade. Ou seja, se eu tenho conversas maliciosas, está errado, já ultrapassei o limite. Se eu pego no pescocinho, se eu dou aquele beijinho no pescoço, eu não estou fazendo sexo, mas eu estou despertando, já despertou em mim e no outro desejos que eu não posso. Isso é defraudar, isso é pecado. Então, o Senhor pede aqui para nós fugirmos dessas coisas. Muitas vezes conversas maliciosas também, né, pastor? Conversas maliciosas por mídia. Hoje nós temos muitas mídias sociais. Sim. E um grande problema é justamente conversas maliciosas que despertam no outro desejos que não deveriam despertar. Então, às vezes as pessoas acham que a relação sexual se reduz ao fato da consumação. Sim. Mas quando Jesus aborda isso no texto de Mateus capítulo 5, ele fala, meu amigo, não é somente a consumação. Começa aqui, começa na mente. Então, de fato, só aproveitei esse gancho até para complementar a pergunta e aí você pode continuar desenvolvendo. É uma pessoa que mandou que entende que é natural a atração sexual, mas que, obviamente, sente vontade de ter relação sexual com a pessoa que está namorando, ou a noiva, ou o noivo, nesse sentido. Como que eles devem agir em relação a isso, já aproveitando, você estava falando do namoro de cercas e tudo mais? Tá, então, o desejo, a atração, é normal. Isso, se você não tem atração pelo sexo oposto, então talvez você é um grande candidato ao dom do celibato, né? Então, assim, se você tem a atração pelo sexo oposto, isso é natural, isso faz parte da gente, essa atração. Mas talvez se o desejo sexual está muito forte, eu imagino que já ultrapassou alguns limites aqui. De conversas, de atitudes, de toque físico, e só está faltando consumar. Então, se está nesse nível, está próximo disso aí, eu acho muito importante, primeiro, reestabelecer cercas no seu namoro e conversar muito com o seu parceiro, sua parceira, seu namorado em cima disso. Olha, nós estamos ultrapassando demais, nós estamos pecando, nós já estamos criando desejos incontroláveis na gente, uma hora nós vamos cair na imoralidade sexual, já estamos praticando de certa forma a imoralidade sexual. E aí, uma das cercas muito importantes é um namoro de acompanhamento. Então, busque orientação. Fale com o seu líder, fale com o seu pastor. Fala, pastor, eu não estou aguentando, nós estamos chegando num nível assim, me ajuda, me oriente, vamos fazer um discipulado nessa área, vamos trabalhar um pouco nisso, vamos ler as escrituras, vamos ler um livro, vamos ter um acompanhamento, porque muitos casais, e eu tenho percebido, chegam nesse nível, a maioria dos namoros que chegam nesse nível, são namoros isolados. Namoros onde as pessoas não gostam de ser acompanhadas, não gostam de ser vistos por outras pessoas, saem sempre sozinhos, gostam de ficar sempre sozinhos, não colocam cercas. Então, normalmente quando chega nisso é porque as cercas já foram derrubadas, se um dia colocou, né? Elas existiram. Então, eu acredito que se você está vivendo isso agora, é hora de brecar, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, se arrepender, o Senhor ele vai conceder graça, e daí busca um acompanhamento e coloque cercas no seu namoro. Amém, amém. Entenderam, gente? Importantíssimo. Estamos caminhando aqui para o final das nossas questões. Foram muitas questões pela graça de Deus e estamos aqui fazendo o possível, muitas respostas importantes. Depois volte e ouça um pouco mais cada uma das respostas. A partir do momento que um homem ou uma mulher vê pornografia, pastor Fernando, desde que essas imagens fiquem gravadas em nossa mente, isso é algo que nos assombra muito. Como podemos lidar e tratar esta área da vida? E a pornografia hoje é uma realidade muito difundida
muito acessível. Esse problema é um problema cada vez mais rotineiro. Como lidar com esse problema? Tá. Desculpa, problema não. Pecado, né? Pecado. Pecado mesmo, pecado mesmo. E primeiro é entender que é um pecado. E como nós tratamos o pecado. Então, primeiro entender, é um pecado, ponto. Se é um pecado, então como eu devo tratar o pecado? A pornografia tem esse poder de fixar imagens na nossa mente. E essas imagens vêm realmente em vários momentos da nossa vida. O que nós devemos fazer? A palavra do Senhor é muito clara quando ele diz respeito à substituição das coisas. Nós precisamos retirar as coisas do velho homem e esse processo iniciado na conversão de santificação, ele vai nos limpando por meio da palavra de Deus. Então, por que eu sempre lembro de pornografia e isso sempre vem na minha mente? Porque eu sempre estou abastecendo a minha mente com isso. Então, eu só vou lembrar daquilo que tem muito na minha cabeça, ou daquilo que o coração está cheio. Então, se está cheio de porcaria, de pornografia, você quer lembrar versos da Oance no dia Você quer levar versos da palavra do Senhor? Você não vai lembrar versos da palavra do Senhor. Eu acredito que não tem como deixar de falarmos de Romanos 12. A renovação, esse processo de renovação de mente tem que ser contínuo. Sabe aquela situação daquela água suja que eu vou tratando ela, a ponto dela estar num nível que eu posso tomar? É a mesma coisa. Eu não trato a água suja com mais sujeira, eu trato a água suja com produtos que a fazem limpar, deixar ela limpa. Então, o que limpa a nossa mente? A palavra de Deus. Então, não tem como eu continuar na prática de pornografia e não querer que esses pensamentos venham na minha mente. Então, primeiro, eu devo confessar ao Senhor, porque é um pecado. Eu devo pedir para que o Senhor limpe o meu coração, para restabelecer o relacionamento com Ele. Talvez aplicar aí 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, os pecados e purificar de toda justiça. E a partir daquilo, começar a abastecer a nossa mente, substituir o trapo velho da pornografia com coisas novas da palavra do Senhor. Baseado talvez aí em Romanos, na renovação da mente e também nessa troca, de eu não despir e revestir, eu não, aquele que falava mentira, eu não vou mentir, mas eu não vou só deixar de mentir, eu vou começar a falar a verdade. Então, eu não vou só deixar de ver pornografia, mas eu vou começar a ver outras coisas e colocar na minha mente coisas que agradam ao Senhor. Amém. Outra importante dica disso, até porque eu já lidei muito com a questão de pornografia pessoalmente, já fui dependente dessa área. Pela graça de Deus, o Senhor me tratou durante o meu período de discipulado na minha vida. É o próprio discipulado, que é uma das ferramentas importantes para lidarmos com relacionamentos na igreja. Além de todos aqueles pontos que o pastor Fernando citou na hora da mensagem, o discipulado é fundamental. A prestação de contas é fundamental. E dentro dessa prestação de contas, uma coisa que eu me deparo muito, pastor Fernando, é a vitimização. Porque a maioria das vezes são homens que são afetados nessa área. E de alguma forma, eu vejo tantas vezes, porque nós abrimos o espaço para entender que isso é perdoável diante de Deus, as pessoas continuam caindo e se vitimizam, de alguma forma como se a pornografia ela conduzisse o coração dessa pessoa e fosse quase impossível. Eu acredito numa coisa muito séria, a gente tem que parar de se vitimizar e virar homem de verdade, porque homem de verdade não não vai se vitimizar, não vai se fazer de vítima numa situação, ele vai agir como homem, vai encarar de frente e vai entender que é pecador, que precisa lidar com aquilo, vai depender do Senhor, mas também vai tomar atitudes muito sérias, como você colocou. Cercas, não só no namoro, cercas pessoais, evitar de usar computador em lugar privado, evitar de levar celular para o banheiro, evitar de fazer... mãe, pai, todo mundo ter as senhas, todas as suas senhas. Então, todos esses resguardos e essas cercas não funcionam somente para os relacionamentos, funcionam também e especialmente para a vida individual. Colocar bloqueios, hoje tem bloqueios do celular de conteúdo adulto, na televisão.
né? Pastor Tiago, vou falar uma coisa que eu fiz. Todo homem, né, tem que lutar com isso, né? De você fixar os olhos mais tempo naquilo que não deve. Mas uma das coisas que eu fiz em casa, assim que eu tive TV por assinatura, eu peguei um dia, tem a senha, né? Tem a senha que é a senha padrão, né? Eu tinha uma operadora lá, e a senha padrão. Eu peguei um dia, eu coloquei o meu controle remoto de ponta cabeça, fechei os olhos e coloquei números aleatórios. Porque eu sei que para assistir conteúdo adulto, tinha que pôr a senha. Então eu fechei os olhos, coloquei senhas assim, eu nunca soube qual era a senha. Entendeu? É uma cerca que eu coloquei para dificultar. Né? Então nós precisamos fazer isso, né? E sermos lavados pela palavra de Deus, né? É isso que vai nos ajudar. Amém. Assuma a sua posição de homem, assuma a sua posição e para de brincar com o inferno, né? Para de brincar com pornografia. Isso vai destruir não só a sua vida, mas a vida de pessoas que estão ao seu redor. É muito sério isso. Última pergunta para encerrarmos essa noite. É algo que eu tenho convicção que tem sido uma bênção e que você, inclusive, já tratou muito bem essa questão, mas nunca é bom esquecer, né? Temos que nos lembrar. A atração física, achar a pessoa bonita, tem grande importância ao se relacionar com alguém? Eu iria até além, pastor Fernando. Quais são os critérios, para você finalizar aqui, que você acha importante como elementos que nos façam atrair, né? Porque a atração aqui está muito ligada ao aspecto físico. Então a pessoa já está colocando a atração ao aspecto físico. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós só nos sentimos atraídos pelo aspecto físico. Será que isso é ruim em si? Será que não é? Qual é a importância disso para um relacionamento e quais os critérios que você aconselharia? E já vamos terminar esse tempo, pastor Fernando, orando e nos abençoando. É o seguinte, eu não conheço um casal que acha outro feio. Né? Pode ser que, para mim, aquela pessoa não é tão bonita fisicamente e não me atrairia os meus olhos, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Bonito Nossa, lhe parece. meu pai Acabou. disse isso, velho. Então, assim, Meu Deus. não existe gente feia. Sempre tem alguém que vai achar a pessoa bonita. Então, isso é uma esperança para você que se acha feio. Vai ter alguém que vai olhar e falar assim, meu Deus, que coisa linda, né? A minha esposa olhou para mim. Então, assim, você tem esperança. Então, assim, é óbvio que você não vai falar assim, nossa, aquela pessoa é tão feia, mas tão feia aos meus olhos que dá uma vontade de namorar ela. Não, vai ser difícil, né? Todos nós somos criaturas do Senhor, feitos à imagem e à semelhança E a dele. beleza é algo criado por Deus. Então assim... Só que não pode obedecer a critérios. Agora, a questão é, até que ponto isso deve ser aquilo que vai definir ou vai determinar se eu devo me relacionar ou não com essa pessoa. Até que ponto a beleza, o aspecto físico, ele entra num padrão de escolha. Eu penso e lembro daquilo que nós falamos, se eu não me engano, na segunda palavra, quando nós lembramos da escolha do rei Davi, que o Senhor fala assim, olha, toma cuidado na escolha. Vão aparecer, de certo, nas entrelinhas ele estava dizendo, vão aparecer, profeta Samuel, né? Vão aparecer vários homens ali. E eles são de boa aparência, de grande estatura, eles talvez têm posição aqui. Vão aparecer à sua frente vários homens, mas toma cuidado. Eu não vejo como o homem vê. Porque o homem, ele vê a aparência, mas eu, Deus, vejo o coração. Eu acredito que esse é um princípio bíblico para nós começarmos a observar as pessoas. Além do que se vê, né? Acreditar, entender que nós temos que enxergar como Deus enxerga, ter os princípios de enxergarmos o outro como Deus enxerga. Então, como é o caráter dessa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa boa de caráter, ele está tentando, buscando, não perfeito, de forma alguma, porque somos imperfeitos, como aprendemos, mas ele está buscando o desenvolver de um caráter cristão. Você percebe, se você for virar essa pessoa
do avesso ali, de dentro para fora, vai ser bonito de ver essa pessoa. Ela tem um bom caráter cristão. Ela é uma pessoa preguiçosa ou ela é uma pessoa que trabalha? Ela é uma pessoa honesta? Como que ela é conhecida na sociedade? Como que nós falamos isso na mensagem passada? Como ele ou ela tratam os seus pais? Eles tratam com desdém, eles não respeitam a autoridade? Ou é uma pessoa, poxa, eu percebo que ele tem conflitos com os pais, como todos temos, mas existe um princípio, um respeito, um amor, um carinho, uma dedicação, uma honra. É uma pessoa que está lutando aí com a vida de santidade, mas eu percebo que ela sempre busca melhorar nesse sentido. É uma pessoa que está buscando amadurecer como homem ou como mulher. Uma pessoa quebrantada é Uma pessoa importante quebrantada, também. não uma pessoa orgulhosa. O orgulho é muito difícil numa relação. É difícil. O nosso orgulho tem que ser quebrado inicialmente diante de Deus e depois diante das pessoas de uma forma natural. Eu talvez encerro dizendo aquilo que eu penso, né? Eu tenho 2 meninas, né? E o pastor Tiago está vindo aí também, a Manuzinha, né? Então é o que eu sempre disse, eu sempre penso que pode ser um princípio para você também. Honesto, trabalhador e temente a Deus. Tem que ser nascido de novo. Nascido de novo. Tem que ser regenerado. Então esse temente a Deus, ele entra nisso, ele precisa ser honesto e ele precisa ser trabalhador ou trabalhadora. Entendeu? Não pode ser preguiçosa e nem preguiçoso. São princípios práticos e básicos que eu gostaria muito que fosse a atração principal das minhas filhas a olhar um homem e para qualquer homem a olhar as minhas filhas. Por isso que o meu trabalho como pai não é gastar grandes fortunas, até mesmo porque eu não tenho, no aspecto físico das minhas filhas. Eu quero que elas sejam saudáveis. Mas o meu maior empenho, e o meu e da minha esposa, da Fer, e o meu maior investimento é no caráter delas. É ensinar a mãe, ensinar como ser uma boa esposa, como cuidar bem dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. É isso que eu quero, essas filhas e essas mulheres que eu quero entregar para as pessoas, né, para o seu futuro marido, que eu tenho certeza que o Senhor está preparando também nesse mesmo aspecto aí, né, honesto, temente ao Senhor e trabalhador, né, e fica a dica. E a aparência, Deus, Ele é tão especial e é tão fantástico, que quando nós somos atraídos por esses aspectos, Ele faz com que os nossos olhos, a nossa mente, ache aquela pessoa bonita. É impressionante. Mas é uma coisa que é um processo e é consequência. Não deve ser o algo principal. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Glória a Deus! Você tem Amém. esperança, Amém. cara. Você tem esperança. Deus pode providenciar a partir do momento que você se colocar na posição de ser aquilo que Deus deseja que você seja para outra pessoa. Sim. Nunca espere do outro aquilo que você não está disposto Ser o ideal de a Deus, dar. né? Ser o ideal de Deus, Ser como o você ideal disse. de Deus para uma outra pessoa. Ser o ideal de alguém, né? Para outra pessoa, não buscar só a pessoa ideal, mas ser o ideal de alguém. Amém. Estamos encerrando a temporada 2020 ao Cubo. A temporada se encerra, mas os pastores, amigos, irmãos estão junto com vocês. Minha esposa Karina, a esposa do pastor Fernando, a Fer, elas estão à disposição de todos vocês. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto para dizer que nós queremos participar da vida de vocês e ajudar vocês a caminhar pelos caminhos do Senhor. O pastor Fernando vai encerrar o nosso temporando, abençoando e agradecendo por tudo que nós vivemos. Espero que você tenha curtido, gostado. Compartilhe esse vídeo com amigos, amigas. Conversem sobre essas coisas e nós estamos sempre muito abertos a todos vocês. Deus os abençoe. Amém. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito Santo que nos direciona, que nos ilumina. Senhor, há tantas coisas, ó Deus, nós não temos respostas, o nosso coração fica
com várias dúvidas, ó Pai, mas nos ajude por meio da Tua palavra e da iluminação, da capacitação do Teu Espírito Santo, entendermos, ó Deus, os Teus princípios e praticarmos a nossa vida. Nos lava, nos purifique com a Tua palavra, nos ajude, ó Deus, nesse processo de santificação diária. Nos ajude, Senhor, nos ajude acima de tudo a buscarmos, ó Deus, a Tua vontade, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Só que ao lermos essa sentença, ó Deus, nós não podemos esquecer do que vem acima, de sermos transformados pela renovação da nossa mente, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, para que assim possamos experimentar e termos a capacidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nos ajude, nos oriente, ó Deus, purifica o nosso coração, abençoe cada jovem, Senhor, abençoe cada um, ó Deus, que tem buscado alguém do Senhor, ó Pai amado, que o Senhor vem estar abençoando, que o Senhor vem estar provendo, Senhor, mas que acima de tudo, esse jovem, essa jovem que nos assiste, ó Pai, eles possam ter a confiança no Senhor, depositar o seu coração e a sua satisfação plena no Senhor Jesus Cristo. Nós assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.